Ó Zé, faz lá aí um café, só favor. Olha, são 2. Obrigado. Mário, bem-vindo ao podcast Conversas de Café. Obrigado pelo convite. Nada, e pelo que eu sei, já conheces bem esta zona, por isso É foi verdade. reviver algumas coisas, não é? Eu faço a bica a ter, sim. Antes de avançarmos, eu quero fazer 3 perguntas, que é, o que é que preferes, PC ou Mac? Epá, nenhum em particular. O que me permite trabalhar de forma rápida. É o que interessa, não É é? o que interessa. Pizza ou hambúrguer? Pizza. E qual é o sistema que estás a usar agora? Fujifilm. Ok, boa. Tirando isto já da nossa frente, vamos falar agora coisas sérias. Agora vamos Isto é lá. só aquelas brincadeiras assim meio Ok. parvas aqui do podcast. Mário, para quem não te conhece, quem és tu? Por exemplo, como é que tu costumas apresentar-te? Mário Cruz, fotojornalista, ou como é que tu fazes a tua apresentação normalmente? Bem, eu gosto de me apresentar como fotógrafo independente. Que se dedica a histórias que estão escondidas ou que são ignoradas. Sobretudo histórias que estão relacionadas com direitos humanos. Ok. E depois dessa explicação, as pessoas devem ficar a olhar para ti e pensar, ok, e agora, Mário, o que é que... Epá, assim, a minha escola, obviamente, é o fotojornalismo. Simplesmente eu sinto que se me apresentar como fotojornalista, se calhar as pessoas pensam, e eu percebo que o façam, mais ligado à parte da imprensa, a Política, não diária, é? né? Sim, a imprensa diária, agenda diária, política, sociedade, desporto, como fotojornalista faz normalmente, que trabalha para esses meios de comunicação social. Mas a verdade é que neste momento estou dedicado aos meus projetos pessoais em exclusivo, para além de um projeto da narrativa. Uhum. Já iremos falar da narrativa, quero só voltar um pouco atrás. Como é que Uhum. tu começaste a fotografar? Bem, olha, o meu pai era fotógrafo, é fotógrafo, e eu, portanto, sempre tive a presença da máquina fotográfica à minha volta desde muito cedo, desde que me lembro, na verdade. E epá, no início posso dizer que não foi propriamente um interesse genuíno da minha parte, era algo mais forçado até por parte do meu pai, porque epá, se calhar foi a partir dos 10, 11 anos que comecei a receber como prendas de aniversário e equipamento fotográfico, quando na verdade queria era jogos ou outras coisas. E portanto nessa altura não tive propriamente um interesse. Mas a verdade é que como tinha essa presença, sempre estive atento à questão da fotografia. E depois, se calhar aos 15 anos, 16 anos, comecei a sentir que a fotografia podia responder a algumas coisas que me estavam a inquietar, sobretudo na parte da comunicação. A mim, sou-me bem comunicar através da imagem. Eu sou uma pessoa, se calhar não tanto agora, mas era uma pessoa bastante introvertida, e senti que era interessante eu poder comunicar através da fotografia. Quando isso acabou por fazer sentido, naturalmente, não me lembro bem como, mas naturalmente acabei por ganhar um interesse também no fotojornalismo em si. Descobri a agência Magno e o arquivo da agência Magno, e a minha vida basicamente mudou, porque primeiro passava as noites em branco a ver o arquivo da agência Magno, que antes estava acessível, agora infelizmente não Não está. está? Uhum. Um, e depois foi uma questão de meses, porque foi mesmo, até decidi que queria mesmo estudar fotojornalismo. E pá, foi o que fiz. Fui estudar para o Senjor. um, e na altura estudei mesmo logo o curso era exclusivamente fotojornalismo e fotografia documental, e portanto foi o que estudei. E pronto, e depois comecei por aí, tive o meu estágio. Um, Sinceramente, na altura isto já foi há 17 anos, Ok. quase Uhum. 17 anos. Na altura já o panorama do fotojornalismo não era muito famoso, e portanto, quando eu saí do meu curso e quando fui para o estágio, todo o feedback que tive, tanto na escola, que foi o Sanjor, como o local onde fiz o estágio, que foi a agência Lusa, em ambos os lados disseram: epá, não te preocupes, porque não vais ter sucesso, isto é muito difícil, as coisas não estão fáceis, etc, etc. Um, mas a verdade é que depois fiz o estágio. Aliás, nem sequer antes de terminar o estágio era 3 meses. Quando terminei o primeiro mês de estágio, convidaram-me para ficar na agência, e pronto, e depois
Foste ficando até há pouco Fui tempo, sim. ficando e depois aconteceram muitas outras coisas ao longo da minha carreira e pronto, e no final do ano passado decidi sair. Uhum. Como é que foi ter um pai que também é fotógrafo? Sentiste alguma pressão? Eu quero entrar por aí, que se calhar são perguntas que as pessoas não te fazem e Exato. que... Não, pá, Não? pelo contrário. Uma coisa muito curiosa que aconteceu foi o meu pai sempre me incentivou muito a fotografar. Eu acompanhava o meu pai nos jogos de futebol, ele fotografou futebol muitos anos e, portanto, eu carregava o saco, que era bastante pesado, e depois dos jogos eu ia para os laboratórios, revelar os rolos, escolher a fotografia que ia aparecer no jornal. Portanto, todo esse processo o meu pai fazia questão que eu participasse e que tivesse conhecimento sobre tal. Mas a verdade é que quando eu cheguei ao pé do meu pai, e a minha perspectiva era só uma, quando chegar ao pé do meu pai, se quer seguir fotografia, eu vou ficar felicíssimo. E quando cheguei ao pé do meu pai, disse: Olha, pai, eu quero mesmo estudar fotojornalismo. Ele disse: Pá, tens mesmo certeza disso? Mas não disse certeza, ou seja, ele estava inquieto com essa decisão, precisamente porque achava que se calhar não era O caminho, não pá, é? não era um Ideal. caminho fácil, Sim, digamos assim, não é? E nós, enquanto pais, também tentamos sim. salvaguardar o futuro dos filhos, eu percebo essa apreensão, mas a verdade é que foi comigo à escola e ajudou-me a inscrever e ajudou-me no processo todo, eu tinha que ter equipamento fotográfico, etc. E portanto, claro que agora, passado todos estes anos, eu acho que está contente pela decisão que tomei. Uhum. E sentiste que isso ajudou-te também no estilo de imagem que tu fazes hoje? Se o teu pai moldava-te, por exemplo, não sei se vocês viam um trabalho juntos, que disseste que ias Não. aos arquivos da Magnum, não, era mais tudo, Não, 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 eras não, não, mais não. introvertido nessa parte também? E não Ou é só isso, os interesses do meu pai são completamente diferentes, diferentes. sim. Ele sempre Pelo brincou menos ambos comigo. gostam do Sporting, pelo menos tem Ambos essa... gostamos do Sporting, e sim, é inevitável. Talvez mais do que fotografia, se calhar não devemos dizer isso num podcast de fotografia. Mas a verdade é que os interesses são muito diferentes. E a verdade é que o meu pai sempre percebeu que o que me interessava não era, se calhar, o caminho mais direto na fotografia. Uhum. Eu lembro que quando era miúdo, eu fui fotografar um evento de regatas ou de velas, eu não me lembro muito bem, sinceramente, no Tejo. O meu pai estava a fotografar, naturalmente, eu fui com o meu pai, na altura já ia com a minha máquina fotográfica, pá, devia ter para aí uns 14 anos, 13 anos. Lembras-te de qual delas? Desculpa interromper na história, mas... Epá, a máquina que ele me deu e que eu realmente gostei muito foi a Nikon FM2. Ok, sim, sei qual é. Tinha uma fita amarela lindíssima. Epá, e eu fui fotografar e depois o meu pai deixava-me revelar os rolos, né? Podia revelar um ou dois, não sei o que era. E, e a verdade é que eu tinha tirado praticamente nenhumas fotografias ao evento em si, tinha fotografado às pessoas que estavam a assistir. E lembro-me que na altura ele disse: Mas por que raio é que fotografaste uma pessoa com um balde de pipocas na cabeça a servir de chapéu? E a mim interessava muito mais o lado folclórico e aquilo que toda a gente estava a olhar para os barcos, não estavam a olhar para o outro lado, e a mim interessava muito isso. Uhum. Pronto, claro que isto foi com 14 anos, e depois ele também percebeu, pelos meus interesses, as questões sociais apareceram desde muito cedo também, a verdade é essa, na fotografia. E para mim o fotojornalismo, quando eu pensava no fotojornalismo, sempre pensei na fotografia em forma de prova, em forma de documento que podia alertar para algo. Uhum. Mais do que informar ou noticiar um acontecimento do dia, a mim interessava muito mais a fotografia como alerta e sempre, isso sim, desde sempre, um, a narrativa fotográfica. Muito menos a fotografia que conta tudo. Uhum. Muito menos a fotografia que resume tudo. Muito mais o conjunto de fotografias que podem contar algo. Sabias que este episódio é patrocinado pelos membros do Patreon do podcast? É graças aos membros que o podcast Conversa Café ainda existe. Por isso, se quiseres apoiar, tens o link na descrição que vai-te dar acesso a conteúdo extra e também à comunidade do Discord. Obrigado por estares desse lado e vamos continuar com o episódio. Se calhar até podemos começar a entrar por aí. Tu que já estás a ir por um caminho que eu queria esperar um pouco, mas não faz mal. Podemos já entrar pela parte também da fotografia do teu trabalho. Por exemplo, o que estás a dizer, tu preferes então, qual é a tua opinião de quando criamos um livro? Uhum. Eu vou já saltar assim um pouco para a frente, porque tu tens 2 livros, Sim. tens 2 publicações. Eu queria falar sobre, para ti, qual é a importância de um fotógrafo publicar algo?
ter uma história para contar nesse género, não ser só uma fotografia a publicar Uhum. no Instagram ou uma rede social. Uhum. Qual é a importância de publicarmos ahm, uma história, uma narrativa do início ao fim? É assim, para mim, eu vejo a fotografia como um propósito. A fotografia Uhum, que tem que ter um propósito, não é? Claro que isto varia de pessoa para pessoa, uhum, como a própria fotografia. Ahm, para mim, enquanto autor, eh, é muito importante que o meu trabalho fotográfico tenha uma utilidade. E nesse sentido, para mim, o livro é uma prova física, é algo que fica. Ahm, eu sinto que muitas vezes a fotografia é demasiado efêmera, uhum, porque nós também vivemos tempos, e se calhar sempre foi assim, mas eu sinto isso particularmente agora, em que a nossa atenção divide-se em muitas coisas e de forma muito rápida. E, portanto, muitas vezes eu acho que é bastante cruel para muitos fotógrafos e muitos autores que se dedicam a temas que eu acho que deveriam ter a nossa atenção, fotografarem durante muitos meses, dedicarem muito do seu tempo a esse tipo de trabalho, para depois resumir a uma publicação. Claro que essa publicação pode ter um poder extraordinário, porque pode ser partilhada por milhares e milhares de pessoas, pode chegar a imensos, imensos locais, mas a verdade é que hoje em dia são muito poucos, para não dizer que são raros mesmo, os trabalhos que alcançam isso. uhum. E, portanto, para mim o livro traz-me isso. Para mim é igualmente importante, não digo igualmente, mas também é bastante importante a exposição. Porque a exposição permite-me mostrar o trabalho de uma maneira completamente diferente. Uma maneira, se calhar, mais emergente, uma maneira em que eu possa quase interferir na forma como as pessoas vão visualizar aquele trabalho. Ahm, mas lá está. Não sendo tão efêmero como um papel, um Uhum. jornal, uma publicação, também não deixa de ser efêmero, porque se calhar passado um mês, 2 meses, a exposição não está lá, mas consegue ter um impacto, conseguimos criar uma ligação diferente. Eu acho que todos os meios são importantes. Acho que existe uma grande desvalorização no jornal, na revista, acho que é uma pena. Uhum. Acho que é importantíssimo. Espero que esse caminho seja revertido rapidamente. Mas, por outro lado, se vejo cada vez mais o livro de fotografia a ter um destaque, eh, uma valorização, se nós pensássemos há 10 anos atrás, não aconteceria. Nós estamos a ver cada vez mais editoras, estamos a ver cada vez mais edições de autor, estamos a ver realmente o livro da fotografia. Acho eu que está com muita vida. Também podemos correr o risco agora de tudo dar livro de fotografia, de tudo ser Banalizarmos, não é? publicado, banalizar. Uhum. Mas para mim, enquanto autor, é muito importante deixar obra feita e que essa obra tenha, sobretudo, utilidade. Eu utilizo a fotografia como forma de comunicação, sobretudo, e de expressão, naturalmente, e, portanto, se a comunicação não chega, se a comunicação não surte efeito, eu falhei. Claro. O livro ajuda-me a perpetuar um bocado este objetivo. Uhum. E queria falar, por exemplo, contigo sobre o facto de teres começaste com o analógico, como tu disseste, não é? Uhum. Os teus trabalhos primeiros foram com aquela a câmera que te lembras, a Nikon FM2. Sim. Como é que foi a transição para o digital? Porque, como tu disseste também, quando estudaste fotografia, fotojornalismo, sempre ouviste aquela deixa que eu acho que é engraçado porque ainda soube hoje em dia, que é quero-te mentalizar que isto é muito difícil. Hoje em dia, Uhum. muitos dos ouvintes ainda ouvem isso. Eu já estive em várias escolas privadas que ensinam fotografia assim no geral e mesmo até os formadores mencionam isso, o que eu acho que não é certo, essa é a minha opinião. Uhum. Mencionar logo aos alunos que estão a tirar um curso e a pagar esse curso e dizer, olha, Uhum. isto é só para avisar que é difícil e que não te vais safar. Como é que tu vês o mundo da fotografia? Como é que tu vês essa transição e se achas que houve mesmo uma grande mudança do analógico para o digital e, como tu disseste agora, não podemos se calhar banalizar certas coisas da fotografia, como por exemplo publicações, não é? Uhum. De livros, mas ao mesmo tempo, se queremos dar valor, é uma linha muito tenue, que é, se queremos dar valor tem de haver mais, as pessoas têm de ir a mais exposições, tem de haver mais exposições, correto? Por exemplo, eu vou ser sincero contigo, eu só fui há pouco tempo, eu não consegui ir a uma exposição tua que houve aqui, de um dos teus trabalhos, mas foi uma exposição que fizeste. Foi a exposição que estiveste com o João Porfírio no Algarve. Tu Uhum. fizeste a curatoria. A Como é que se diz? curatoria. Curatoria, sim, desculpa. E eu achei aquela exposição muito emergente. Uhum. E de certeza estava lá o teu dedo lá enfiado a 100%. Não sei se podes falar Ah, sobre isso. Sei que não é o teu trabalho, mas só quero uhum. dizer com isto, quero dizer o quê? Que aquela exposição deu-me vontade de ir a mais exposições. Uhum. E o que eu quero chegar com isto é, ok, que é difícil. Se calhar estou a juntar aqui duas perguntas. Se calhar o mundo da fotografia é um mundo difícil, que se calhar houve grandes mudanças, mas eu acho é que
queria saber a tua opinião sobre isto, com o mundo digital, se é mais fácil, tem de haver mais posições, mas porque é que não há? Porque é que parece que somos sempre, alguém está sempre aqui atrás de nós a dizer que é difícil, não te vais chafar. Uhum. Não sei se isso aconteceu contigo. Bem, isso Eu sei, dei aqui são uma uma data. volta, Sim, assim. sim. É assim, a questão do digital, eu sou da geração do digital. Quer dizer, eu aprendi a fotografar em analógico, é verdade, mas nunca fiz nenhum trabalho, um projeto que fosse analógico. Ok. Eu acho que o digital é uma coisa boa. Uhum. Sem dúvida alguma. Facilitou imenso, muitas vezes, o acesso às pessoas à própria fotografia e também para desenvolverem a sua própria fotografia. As plataformas digitais, acho que aí já tenho alguma dificuldade em relacionar-me com elas, especialmente de forma plena, porque as plataformas que hoje que são utilizadas e que eu utilizo, pouco, mas utilizo, eu sinto que podem, no meu trabalho, no meu caso, eu falo sempre da minha perspectiva, ahm, às vezes sinto que possam ser um pouco confusas, um pouco prejudiciais. Lá está, o meu trabalho, eu quero acreditar que é um trabalho sério, que merece a nossa atenção, e que exige naturalmente algum tempo, ahm, porque o que eu pretendo alcançar com os trabalhos requer esse tempo. Numa plataforma digital, nós estamos a ver muita coisa diferente ao mesmo Muito tempo, estímulo. muito estímulo, e estamos a ver uma fotografia que nos deveria fazer parar, pesquisar mais sobre o assunto, interagir de outra forma, partilhar, ler, pensar. Ao mesmo tempo estamos a ver uma fotografia em que nós passamos simplesmente o dedo porque queremos ver outro destino turístico, outro automóvel, outro jogador da bola, outro prato de comida, outro gato, o que for. Uhum. Pronto, e a mim faz-me confusão que o meu trabalho apareça aí no meio. Ok. Isto em relação à parte digital. Depois, mas ainda voltando, desculpa, ainda voltando à parte digital, aquela questão de banalizar. Bem, isto eu acho que há coisas que são difíceis de deixar de ter quando as coisas estão demasiado acessíveis. Não quer dizer que eu acho que é bom estar acessível, na verdade. Eu acho é que tem que haver educação, tem que haver valorização, tem que haver cultura visual, que é uma coisa que, na minha ótica, não há Nossa, forma. sim. Sim, acho Não é o que suficiente. não, em Portugal, Uhum. penso que não. Uhum. Porque eu sei, por experiência própria, quando eu estava a estudar, eu queria ver livros de fotografia, queria ter tido outro apoio enquanto estava a estudar, ahm, queria ter tido outro tipo de inspiração, outro tipo de conhecimento que não tive acesso. Felizmente, eu sinto que as coisas mudaram bastante. Eu estou a falar de coisas que se passavam há 17 anos atrás, lá está. Mas, mesmo assim, eu encontro-me agora numa posição privilegiada de ver trabalhos de outros autores que vêm ter comigo para ter esse apoio, que eu também antes não tinha. Uh, Também encontro numa posição em que muitas vezes avalio trabalhos de outros autores, e a verdade é que ainda consigo sentir muitas falhas na parte do que toca a adquirir conhecimento fotográfico. Nós não estamos a falar de técnica fotográfica, nós não estamos a falar de nada dessas coisas, nós estamos simplesmente a falar de ver e pensar fotografia. Eu acho que ainda temos um grande caminho para chegar lá. Um, Dito isto, a outra questão que tu me tinhas colocado tinha a ver com a banalização. Sim. Pronto, a banalização, eu acho que ahm, epá, é quase inevitável. Quantos milhares de imagens é que nós vemos todos os dias, não é? E depois a verdade é que a valorização hoje em dia vem muito através da popularidade, da aceitação, das partilhas. Um, Felizmente, eu, por exemplo, os autores que se calhar eu mais procuro estão longe desses mundos. E por alguma razão é. E portanto eu sinto que há esse caminho perverso da valorização ser através desses critérios que para mim nem sequer são critérios. Uhum. Ou os prémios, por exemplo, que é uma coisa que a mim me faz especial confusão. Uhum. Uma pessoa a ser considerada mais capaz ou menos capaz porque ganhou um prémio. E não me faz confusão. Não, aliás, não conheço, se calhar, nenhuma outra profissão que tenha tantos prémios. Não consigo perceber porque é que há tantos prémios. Portanto, eu acho que é um caminho difícil de trilhar,
mas eu acho que passa muito por cultura visual, nós procurarmos outros autores, outras obras, fora também do fórum nacional, Uhum. e percebermos que há muito mais por explorar e que devemos pensar e observar verdadeiramente fotografia, em vez de estarmos a consumir como se fosse um fast food. Não faz sentido nenhum. Sim. E tu consomes muito mais fotojornalismo, fotografia também se calhar de rua, ou também vais para outras áreas? Ou o teu foco normalmente é mais... Eu sempre me interessou todos os tipos de fotografia. Eu durante 16 anos fui fotógrafo da agência Lusa e, portanto, senti a necessidade de ter conhecimento de várias áreas. Ahm, a mim, obviamente, o que me interessa é sobretudo fotografia documental e, portanto, o que eu vejo mais é fotografia documental. Mas eu vejo imensa fotografia de moda, vejo retrato, ahm, vejo um pouco tudo, porque a mim interessa um pouco tudo, porque na verdade é isso é que me faz depois ser o fotógrafo que sou. A verdade é que eu durante muitos anos, se calhar, fotografei muitas coisas que não gostava, mas a verdade é que isso depois, nos meus projetos pessoais, acabou por me dar ferramentas bastante úteis para eu me adaptar rapidamente às circunstâncias em que estava a fotografar. E a verdade é que lá está. Ver outros autores, ver as outras obras, inconscientemente ajuda-me no meu processo criativo. Claro, e conseguimos adaptar a todas as situações. Se Uhum. estivermos a ver só um estilo às vezes, pode ser que sentimos bloqueados, Sem mas se calhar dúvida. outros autores de outras áreas conseguem desbloquear isso em nós. Eu queria falar dos teus trabalhos porque eu ouvi algo, não sei se é verdade, vamos descobrir agora. Eu ouvi dizer que te focas em certas áreas porque tens medo de passar por certas situações. Não Uhum. sei se isto é verdade ou não. Podemos falar dos teus trabalhos, por exemplo, fizeste um trabalho sobre a cegueira, que Sim, foi o Recent Blindness. sim. Fizeste um trabalho sobre o Modern Day Slaves e o Living Among What's Left Behind. Sim. Não sei se isto é verdade, se esta informação que chegou a mim é verídica ou não, há-me tu dizer, mas porque estes trabalhos? Foi algo que sentiste que fazia falta ou que naquele momento era algo que estava, como tu disseste, tu gostas de fazer histórias que façam as pessoas pensar, certo? Uhum. Que queres que as pessoas vejam, se calhar pelo teu ponto de vista, ou se não, certos assuntos que precisam ser trazidos à sociedade. É isso que leva a falar sobre estes temas? Ou... É um misto de situações. Essa questão do meso é mais ou menos verdade. Ou seja, eu sinto-me, primeiro sinto-me bastante confortável em sítios que são desconfortáveis, que é um bocado Uhum. estranho, mas é a minha realidade. E, e sim, o que me provoca medo acaba por me atrair. Um, os projetos em si, eu nunca planeei ao ponto de eu vou fotografar estes temas nos próximos anos. Não, são estes temas que eu quero fotografar. As coisas foram aparecendo. Um, o Recent Blindness, a cegueira recente, apareceu porque, lá está, eu na altura trabalhava ainda na agência Lusa e tinha marcado um trabalho, que era precisamente visitar o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, que é o único centro da CPLP que dá apoio a pessoas que ficam cegas, e eu tinha 2 horas para o fazer, segundo a agência Lusa. Eu quando cheguei lá percebi claramente que, para além de ser impossível, não deveria ser feito dessa forma. Uhum. Deontologicamente, eticamente, tudo mais. Era impossível, não deveria ser esse o caminho. Informei o meu editor sobre essa situação e o feedback que tive é que teria que fazer o trabalho nas condições que tinha. E nesse momento, e eu já nessa altura me sentia um pouco perdido na fotografia, porque o que me levou à fotografia não eram conferências de imprensa, ou pelo menos só conferências de imprensa e muita política, muito jogo de futebol. Ou seja, eu aceitava isso, mas também tinha que ter outra coisa. E o que eu sentia é que o jornalismo não estava a cumprir o seu propósito. E eu que trabalhava na Agência de Notícias de Portugal, portanto, estamos a falar de serviço público, sentia que recorrentemente falhava nessa questão. E quando estava a fotografar, prestes a fotografar esta reportagem, que não era mais do que estar 2 horas a fazer fotografias de pessoas que tinham ficado cegas e que, portanto, estavam numa situação bastante vulnerável, histórias realmente dramáticas, eu senti que aí tinha que parar. E o que fiz foi pedir autorização à Santa Casa
que gera aquele centro de apoio, e acabei por viver lá 3 meses, em visitas muito regulares, e depois acabei por desenvolver esse primeiro trabalho, porque percebi claramente que, primeiro, era um tema que a mim me perturbava bastante. Acho que qualquer pessoa perturba, não é? Sim, ficar cego. Nós ficarmos Uhum. cegos. Eu, enquanto fotógrafo, ah, não posso dizer que me perturbe mais, mas tem uma ligação ainda mais Uhum. diferente, é a mesma coisa que prefiro nem sequer imaginar. E quando me apercebi que aquele era o único centro na CPLP e que a generalidade daquelas pessoas estavam completamente isoladas da sociedade, até alguém as ajudar e as levar até aquele centro, eu percebi que aquele centro precisava realmente de divulgação, que aquele trabalho precisava de visibilidade. E por isso decidi que seria o meu primeiro projeto pessoal, e para isso tive que quebrar com todas as rotinas que tinha. E portanto não era fotografar em 2 horas. Eu no primeiro mês que estive no centro eu não fotografei, e depois nos últimos 2 meses a minha perspectiva perante a fotografia mudou completamente. Percebi claramente que a questão do tempo é fundamental, que a questão de conhecermos verdadeiramente o que estamos a fotografar é fundamental, e portanto o trabalho acabou por se concretizar. Um, o trabalho até depois teve bastante visibilidade, de reconhecimento, a projeção até para a realidade que era, ou seja, uma realidade em Uhum. Lisboa, um centro que apoia pessoas cegas, e depois isso, de certa forma, até me motivou e fez-me perceber que realmente o meu sonho de utilizar a fotografia para alertar, para chamar para temas que eu acho que têm a sua importância e que merecem realmente a nossa atenção, não era só um sonho, era possível. E, portanto, decidi continuar a fazer esses projetos. Os projetos depois que seguiram, obviamente, tiveram outra dimensão. Eu também acho que é importante nós termos um percurso. Acho que não é de todo importante, se calhar agora quem olha para a minha carreira pensa que, epá, está bem, eu agora tenho que ir viajar para... Não temos. O trabalho da cegueira recente, o centro, não te tinha dito, mas era ao fundo da minha rua, curiosamente. E portanto eu ia a pé fazer o projeto e voltava. Claro que era um compromisso, não é? Eu saía da Lusa, não podia estar com os meus amigos como fazia até àquela altura, não podia se calhar estar com a minha namorada, não podia estar com a família, e se calhar durante aqueles 3 meses, e foi o que foi. E fez parte, e é o que eu estou a dizer, a partir daí a minha perspectiva mudou bastante. Depois meteu-se um projeto que ainda nem sequer está terminado, e depois sim os Talibés, Modern Uhum. Day Slaves. Os Talibés foi o projeto que mais me marcou até hoje, de longe. Foi um trabalho que eu não me sentia minimamente preparado quando descobri pela primeira vez. Demorei muitos anos até sentir que estava. Uh, é assim, que tinha o que era preciso para não falhar. Isto é, o projeto, os Talibés Modern Day Slaves é uma história que para mim tem a maior das importâncias. Nós estamos a falar de 50 mil crianças que são escravas de falsos professores corânicos no Senegal. Nós estamos a falar de crianças que são torturadas, são violadas, são mortas, um, e que passam os seus dias a mendigar para alguns homens enriquecerem naquele país. A realidade chegou a um ponto que as crianças senegalesas já nem sequer são suficientes, e portanto o tráfico de crianças é uma realidade, e portanto muitas crianças que se encontravam no Senegal vinham de países limítrofes, como é o caso da Uhum. Guiné-Bissau. Foi lá que eu descobri essa história. Um, e quando eu descubro esta história, também percebi que já havia muitas ONGs, muitas outras pessoas que estavam a tentar fazer algo para terminar com aquele flagelo, mas que o que faltava era precisamente a prova. Inclusive, estamos a falar de ONGs como a Human Rights Watch, Save the Children, que tinham, inclusive, montado escritórios em Dakar só para trabalhar a temática dos talibés e não conseguiam comprovar os abusos que aquelas crianças sofriam. Ou seja, qualquer pessoa que hoje vá ao Senegal vai encontrar talibés. São crianças que estão a mendigar todos os dias, 8 horas por dia. E nós conseguimos ver marcas físicas. Percebemos que eles estão mal, mas não conseguíamos, até àquela altura, provar que, ok, aquela criança tem marcas físicas, tem marcas de abusos físicos, porque são os seus supostos professores que os cometem. Eu achei
que a fotografia podia ter um papel determinante nisso. E a verdade é que me preparei ao máximo para o fazer. Portanto, eu tive quase meio ano, se disser que não foi muito mais tempo, se que já não me lembro bem, porque foram mesmo muitos e muitos meses a preparar o trabalho. Eu tinha reuniões semanais, eu lia muito, mandava-me imensos relatórios, eu tentei perceber a história toda do que eram os marabus, que são os supostos professores, as daras, que são as supostas escolas, e tive que pedir uma licença sem vencimento. E, portanto, fui 2 meses para o Senegal e para a Guiné-Bissau fazer esse trabalho. Esse trabalho foi, para mim, extremamente complexo de fazer, porque eu tinha que entrar numa rede criminosa, tinha que entrar numa rede de tráfico de seres humanos, e eu estava sozinho. E, portanto, eu não estou a trabalhar para uma agência, não estou a trabalhar para um jornal em que algo me acontece, eu tenho o apoio, eu posso ligar a alguém. Eu estava sozinho. E, portanto, eu na altura também não era pai, e a verdade é que tentava não pensar muito em tudo o que aquilo envolvia, porque o que eu queria mesmo era conseguir voltar com a prova. Felizmente, com a ajuda de muitas ONGs locais, com muito risco à mistura também, porque não havia outra forma de o fazer, voltei para Portugal com a prova. Depois seguiram-se uma data de acontecimentos, desde a publicação na Newsweek, e depois a distinção do Old Press Photo, depois fazer o livro, e para mim o melhor de tudo foi o resultado final, que foi o resgate de centenas de crianças, porque o governo senegalês, para mim, um dos principais responsáveis por aquilo ter chegado àquele ponto, entrou em contacto para poder utilizar as minhas fotografias numa campanha de sensibilização, e hoje no Senegal os polícias distribuem panfletos com as fotografias para alertar para o que se está a passar. E portanto, eu depois até tive a oportunidade de voltar à Guiné-Bissau e estar com algumas crianças que tinham sido resgatadas, e foi bastante reconfortante perceber que algo mudou, não é? que algo mudou, e que aquelas noites que eu tinha passado em branco a ver o arquivo da Magno e a inspirar-me e a ver os resultados obtidos por autores que eu hoje admiro ainda mais, porque agora percebo as coisas de outra forma, perceber que pude contribuir de alguma forma para isso. Claro está que eu quando estou a fotografar não caio num erro, porque para mim é um erro pensar que a minha fotografia vai mudar seja o que for. De todo. Eu quero acreditar é que se eu fizer um bom trabalho, vou criar diálogo. E esse diálogo, eventualmente, pode gerar resultados. É assim que eu penso. Depois, seguiu-se o Living Among Us Left Behind, um projeto que teve a sua primeira projeção em 2019, tinha um percurso muito delineado na minha cabeça, e esse projeto é um tema completamente diferente. Tem um cariz muito mais ligado ao ambiente, tem a ver com um rio biologicamente morto, um rio que recebe mais de 60 mil toneladas de lixo de plástico, mas para mim o tema apareceu na altura em que eu acho que, e ainda acho, já estávamos a caminhar, lá está, para a questão da banalização. As questões ambientais estão cada vez mais na nossa conversa do dia a dia, estão cada vez mais no foco noticioso, mas na minha opinião, os temas, na sua generalidade, são tratados de uma forma muito superficial. A mim não me interessava simplesmente ver um rio extremamente poluído, como a mim também não me interessa só ver a Amazónia completamente dizimada, uma parte da Amazónia dizimada. A mim interessa-me o impacto humano, o impacto social, as várias consequências que advêm daquele problema. E, portanto, quando eu acabei por encontrar o Rio Pasig, lá está. Não era um tema escondido, era um tema ignorado. E foi ignorado ao ponto do rio ter sido considerado biologicamente morto, que é algo que nos parece impossível de acontecer. E, portanto, fui até lá, senti que era obrigatório e prioritário até mostrar precisamente essas consequências. Acabei por conseguir fazê-lo. Eu nunca sei se vou conseguir, ou seja, mesmo com a preparação que eu tento ter, eu quando vou para o local, eu nunca sei se vou obter o trabalho que quero. E depois, quando voltei, tinha em mente fazer uma exposição como nunca tinha feito, fazer um livro também, lá está, porque para mim o livro é realmente muito importante. E depois, pronto, depois a exposição teve um impacto muito grande, na minha opinião. Teve a sorte de andar lá por fora também, em Portugal, obviamente, mas depois apareceu a pandemia, o percurso que tinha sido delineado, pelo menos na minha cabeça, teve que ser interrompido. Depois dos 2 anos de pandemia, eu sinceramente acreditava que a atenção não voltaria, e a verdade é que voltou, ainda está presente, e isso mostra mais uma vez que a fotografia e o fotojornalismo
neste caso estamos a falar de fotojornalismo, Uhum. continuam a ter um papel fundamental na nossa sociedade e que não faz sentido nenhum haver uma desvalorização tão grande quando claramente, quando fazemos as coisas como eu acho que devem ser feitas, no E sentido de com fazer as tempo. coisas com tempo e Uhum. pensamento, há procura, há interesse. E portanto, foi este o percurso. Tínhamos Sim, falado dos futuros trabalhos. e tiveste quanto tempo nesse. ahm, Nas nas Filipinas? Filipinas? Nas Sim. Filipinas foi 1 mês e 1 semana. Ok. E o tempo normalmente que ficas para fazer esses projetos é. Tens algum prazo ou como é que tu. É difícil eu sei delinear isso, mas, por exemplo, nos Talibés estiveste lá 2 meses, se não estou em erro, tu Uhum. mencionaste. 1 mês e meio, Um mês sim. e meio, desculpa. Tu sentes que. Não sei se é através de autorizações, tu sentes que não podes ficar mais tempo, ou é mesmo já tens se calhar o Eu conteúdo não tenho suficiente, condições ou isso também. para estar mais tempo. Ok. Para teres uma noção, eu pedi uma licença sem vencimento para fazer os talibés. Eu, quando voltei, eu não tinha praticamente dinheiro para comer. Uhum. Né? Portanto, foi uma situação difícil, uh, mas que ninguém me obriga a fazê-lo. E, portanto, é uma decisão minha e acabei por fazer. Voltei, e tinha a sorte, na altura, de ter também a Lusa, porque a verdade é que depois não tinha para comer, mas depois iria ter uma ordenado passado o mês Uhum. estar a voltar, e muitas pessoas, para não dizer generalidade, os fotojornalistas não têm sequer um lugar nos quadros da empresa onde trabalham, e portanto, para eles é realmente mesmo muito complicado. Um, mas também para mim foi uma decisão difícil sair do conforto que tinha, e colocar-me numa posição muito diferente. E a verdade é que demorei muito tempo até conseguir equilibrar a minha vida novamente, porque não foi só 2 meses em que não tive qualquer tipo de rendimento, foi 2 meses em que eu tive que investir muito. E o tempo que eu dedico é o tempo que me é possível. Por isso é que eu passo, não é só por isso, mas também por isso eu passo muito tempo a preparar os trabalhos, ou seja, eu passo muito mais tempo a preparar os trabalhos do que a executá-los, né? Uhum. Eu sou capaz de estar até quase um ano, se for preciso, a pensar num trabalho, a começar a trabalhar, nos contactos, acesso, ter todo o conhecimento possível que posso ter e depois fotografar no tempo que me é permitido. E depois, se for preciso, e é o que tem acontecido, ainda passo mais tempo a divulgar os trabalhos, precisamente pela aquela questão da fotografia efêmera. Portanto, Uhum. um, o processo é longo. Eu, quando decido fazer um projeto novo, eu sei que isso vai ter um impacto na minha vida durante pelo menos 3 anos. Portanto, é uma decisão realmente difícil de tomar, porque eu sei que, primeiro, durante 3 anos eu não vou poder dar a minha atenção a outros projetos, mas sei viver bem com isso, mas torna-se difícil, muitas vezes, escolher o caminho que quero seguir. Uhum. Porque eu acho que existem muitas histórias que merecem a nossa atenção, eu não tenho as possibilidades que gostaria de ter para fazer nem metade delas, e, portanto, eu faço um projeto de 3 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, agora mais por causa da É possível, pandemia. sim. O único projeto que não aconteceu isso é um projeto que ainda não acabou e que está a ser feito em Lisboa, lá está, porque me Uhum. permite fazer Uhum. com Aqui ao outro pé de tempo, casa. que também Sim, é perto de casa. sim, o RUF. O RUF, Sim. exatamente. E assim não sei se queres falar ou deixar assim em banho-maria para o futuro, se Não, calhar. o projeto RUF começou com a crise cá, crise Uhum. financeira, com a Troika cá, ahm, e portanto foi desenvolvido nessa primeira parte. Depois retomei quando já éramos considerados o bom exemplo da Europa, retoma Uhum. financeira, turismo, e a verdade é que a realidade tinha mudado bastante. As pessoas que agora estavam a viver em locais abandonados, já não eram desempregados e pessoas que representavam a falta de apoio social, mas simplesmente pessoas que não tinham como pagar uma casa em Lisboa e a maior parte já tinha sequer, até já tinha emprego. Uhum. Este ano vai terminar o projeto, porque tenho o objetivo de apresentá-lo Uhum. nos 50 anos do 25 de Abril. Ok, faz todo sentido. Quero fazer só duas questões, a voltar aos talibés. Ok. Como é que é em termos de segurança? Não sei se podes falar nisso nestes projetos. Deve ser complicado, porque imagina alguém que pode estar a ouvir isto e dizer, ok, quero fazer um projeto a longo termo. Como é que tu preparas-te? Nem digo mentalmente, é mesmo fisicamente, não é? Em termos de segurança, se sabes que vais correr riscos, né? Estás Uhum. sempre a correr riscos. Tu tens isso cautelado, não tens? É Eu assim não um penso pouco. muito nisso. Não? Eu Ok. acho que não é que, não é que Sim. seja um bom conselho dizer para quem quer fazer algo semelhante. Eu não penso muito nisso porquê? Porque eu nunca teria a hipótese de ter uma equipa
como alguns fotógrafos têm quando vou fazer este tipo de trabalhos. Não tenho forma de o ter. E, portanto, não penso nisso. Eu acho que é importante termos uma boa dose de consciência e de consciência. Tem que ser assim um equilíbrio. Uh, a questão da segurança não é, para mim, não é minimamente impeditivo de todo. Eu disse segurança porque, vendo, por exemplo, as crianças já eram escravos, de certeza que havia alguém, se calhar, se tirasse alguma fotografia, podia dizer não podes tirar fotografia. Eu nunca tive permissão para fotografar as crianças. Pois? Nunca. Eu entrei lá sob falsos pretextos. Ok. Ou seja, eu entrava com uma ONG local que já tinha criado uma ligação com algumas daquelas falsas escolas para precisamente dar comida e roupa às crianças. E eu estava lá supostamente para fotografar as condições da escola, porque se eu fotografasse as condições da escola, eu poderia obter dinheiro e dar o dinheiro à escola. Portanto, os professores percebiam isso, ok, podemos ter dinheiro, então fotografa as paredes, fotografa o telhado, fotografa, pronto, esse tipo de imagens. Eu, quando queria fotografar crianças, eu tinha um fixer, que era o CAPI, e eu fazia-lhe um sinal, que era bater na perna, e ele sabia que naquela altura ele teria que falar com o Marabu, tinha que o puxar por outra zona, e eu fazia as fotografias. Portanto, era um trabalho extremamente exigente. Eu tinha sempre vários cartões de memória com fotografias dos famosos tetos e dos meus pés, etc, etc. Eu tirava uma fotografia, tirava o cartão, punha o cartão. Portanto, era um trabalho extremamente tenso. A verdade é que... Eras como um agente secreto, quase. não, Estou entrando numa brincadeira, mas sim, não, no sentido em que eu não estava lá, eu não era a pessoa que dizia ser, isso é verdade. Ou seja, eles sabiam que eu era um fotógrafo, mas não estava a fazer aquilo que estava a dizer que estava a fazer. E, portanto, depois a questão é que não era só entrar. Quando eu digo que é preciso ter a prova, às vezes é preciso perceber, não é, ok, eu entrei, olha, esta é uma escola, é aqui que são os abusos. Não. Eu tenho que ter a prova. Portanto, eu tenho que ter o quê? Fotografias dos abusos. E, portanto, era extremamente complexo. Eu, como eu te digo, eu tive muitos meses de preparação. Eu, quando fui para lá, não sabia se iria ter as provas ou não. Eu tive, inclusive, uma reunião com um realizador norte-americano que foi viver para Dakar. Ele ia com GoPros, câmaras escondidas, e não conseguia ter a prova. E, portanto, era realmente complexo. E no final do meu trabalho tinha essa prova. Portanto, eu fotografei crianças a serem chicoteadas à minha frente. Eu fotografei crianças acorrentadas à minha frente. Fotografei a maneira como elas dormiam amontoadas umas em cima das outras em São Luís, no norte do Senegal. E, portanto, tudo isso é extremamente complexo. Temos que saber gerir bem. A questão da segurança para mim estava sempre em segundo plano, na verdade. Porque é o que é. E a verdade é que a mim preocupava-me mais às vezes a segurança do CAPI, que era o meu fixer, porque o CAPI iria continuar no Senegal. E se eu conseguisse sair, posso nunca voltar. Mas a verdade é que o feedback do trabalho foi tão positivo que as organizações que me ajudaram tiveram muito mais apoios. O trabalho que eles fizeram teve muito mais visibilidade. As crianças foram resgatadas. Houve uma data de resultados que eu não podia esperar melhor, na verdade. E, portanto, acho que foi bom não pensar muito na segurança. Sim, teve um final feliz, podemos dizer dessa Sim, forma. infelizmente existem ainda milhares de talibés nesta situação, mas é importante não esquecer isso. A segunda questão é como é que tu escolhes depois as imagens que queres publicar ou expor, porque deve ser uma dor de cabeça, ou nem por isso. Pouco. É? Eu não fotografo muito. Ok. E sei como preparo os trabalhos, eu sei perfeitamente o que preciso. Claro que isto não é uma coisa matemática, há sempre o inesperado, mas a parte da edição para mim é relativamente fácil, se é que posso dizer assim, não me dá dores de cabeça. Ok. Pensava que ia ser uma resposta completamente diferente. Não. Só que ias dizer, perco imensas horas, Não, aqui não. dias. Às vezes é importante conseguirmos desligar daquilo que sentimos pelas fotografias. Faz parte do processo. Há fotógrafos que têm essa capacidade, outros que não. Eu sinto que consigo desligar-me. Não sei se eu faço bem ou não. Não sei se a minha edição funciona ou não. Eu quero acreditar que sim. Mas é o que eu digo, não é nada difícil para mim e não me preocupa. A mim preocupa-me é ter o acesso. Como é que eu vou conseguir ter o acesso? Será que consigo voltar com a prova? Será que a fotografia vai funcionar? Será que vou comunicar bem? E depois é outro tipo de dor de cabeça que é como é que eu vou ter dinheiro para fazer o livro, como é que eu vou ter dinheiro para fazer a exposição, como é que eu vou ter dinheiro para pagar a renda depois do projeto. Mas isso
Isso Vê depois, só isso é, estejas de cabeça. A edição é outra comparativamente com isso história. não é nada. Assim. Saltando agora para a narrativa. Uhum. Tu, foi há um ano, certo? Sim. Criaste a narrativa. O que é narrativa, para quem não conhece? Bem, eu criei o espaço O narrativo há um espaço ano. narrativo, sim. A narrativa começou por ser uma masterclass. Uhum. Portanto, a masterclass começou em 2018, precisamente depois do trabalho dos Talibés. O trabalho foi em 2016, na verdade, mas foi pouco tempo depois disso, que eu decidi criar a masterclass narrativa com, com um propósito muito simples. Era reunir um grupo de pessoas que tivessem um interesse verdadeiro em usar a fotografia, lá está, como forma de expressão e comunicação, e que dedicassem a histórias que lhes causassem interesse e que o fizessem de uma forma intimista, com tempo, dedicação e do seu ponto de vista autoral. Um, Correu muito bem desde a primeira edição. São grupos de 6 pessoas. Não temos falhado um ano, mesmo com a pandemia. E, portanto, a Masterclass começou por aí. Nós tivemos 3 edições. Os autores que participaram tiveram os seus projetos com várias sessões e bastante visibilidade. Fico particularmente orgulhoso de ver depois pronto, o trabalho feito e o que eles cresceram. E depois, quer dizer, a Masterclass Narrativa começou por ser, lá está, uma ideia minha de criar este grupo. E antes de abrir o espaço, a última Masterclass já tinha quase 50, 50 quase 60 pedidos de inscrição. E eu senti que poderia dar um passo em frente e que a narrativa podia crescer para algo que eu sempre achei que fazia muita falta em Portugal, e continuo a achar que não devia ser só em Lisboa, que era um espaço, primeiro, um ponto de encontro para a fotografia, um espaço que permitisse acesso gratuito a conteúdos fotográficos, seja em forma de livro, que é através de uma biblioteca que neste momento já tem, acho eu, mais de 200 obras de autores nacionais e internacionais, como conversas, exposições para fotógrafos emergentes, que não é preciso terem prémios nem pertencerem a um grupo, ou seja, o que for, para terem o seu trabalho exposto na narrativa, e que nós conseguíssemos levar a fotografia a todas as pessoas de forma acessível, ou seja, de forma gratuita. E, portanto, esse espaço narrativa nasceu precisamente por causa disso. Eu acho que ainda tem muito para crescer. Também nunca pensei que no primeiro ano tivéssemos tido os resultados que tivemos. Nós tivemos milhares de pessoas a entrar na narrativa ao longo do ano. Nós, na última inauguração, nós tivemos mais de 400 pessoas numa inauguração. Eu vi, estava lá presente. E realmente tem sido extraordinário. Nós temos no nosso dia-a-dia muitos estudantes de fotografia que passam lá os dias a ver livros de fotografia, a pensar nos seus projetos. Nós temos fotógrafos profissionais que vão lá partilhar e conviver, obviamente. Nós todos os meses temos 3, 4 eventos por mês. E portanto tem sido muito à procura. E começamos finalmente, acho eu, a fazer uma coisa que eu acho que é muito, muito importante para a narrativa, que é a narrativa sair do seu espaço. Ou seja, eu gostava muito que a narrativa trabalhasse com comunidades desfavorecidas, que fosse até às escolas, que levasse a fotografia a outros locais que normalmente não chegam. E que, isso ainda não conseguimos, espero que seja possível num futuro próximo, que a narrativa saia de Lisboa, vá para outras zonas do país. Nós consigamos mostrar fotografia, levar autores, valorizar a fotografia também noutras zonas do país, porque eu acho que é muito importante que isso aconteça. Eu sinto que houve um progresso gigantesco. A nossa biblioteca cresceu imenso, através também de doações de vários autores e de pessoas que tinham livros em casa, e tem sido extremamente, extremamente positivo. Quero dar os parabéns pelo espaço narrativa, Obrigado. também pelo teu Obrigado. trabalho, e também deixar claro aqui aos ouvintes que podem visitar sempre o vosso espaço, Sim, certo? sim, nós estamos Está abertos de aberto? quarta a sábado. De quarta a sexta é das 2 às 7, aos sábados é das 2 às 5. Nós vamos ter o ciclo narrativa no final do mês de abril. Vamos ter exposição nova, vamos ter leitura de portfólios. Quem quiser ir mostrar portfólio e candidatar-se, seja à Masterclass, seja a expor lá na nossa galeria. Nós vamos ter conversas, vamos ter projeções, vamos ter lançamentos de livros. Portanto, E tem sempre essa informação no vosso site sim, sim. também, não é? A Vou deixar. narrativa.com, muito fácil.
e pronto, é Sim. uma casa aberta a todos. Para todos, sim. Vou deixar depois o link na descrição para quem quiser ter acesso. Eu queria te fazer só uma última pergunta de um ouvinte aqui do podcast, que talvez possas me ajudar aqui a responder esta pergunta. É do Alexandre Henriques. Ele pergunta: neste momento sou fotógrafo amador na área da fotografia, tenho treinado imenso. Tenho treinado e tirei o curso de fotografia e edição. Quero começar a trabalhar na área, mas não sei para onde começar. Podes dar-me umas dicas? Olha, a primeira dica é ir à narrativa. Eu digo isto porque nós temos a sorte ah, de termos o apoio da Fujifilm nesse caso, que nos permite dar formação gratuita praticamente todos os meses. E nós temos depois autores que são referência nas suas áreas, ir à narrativa dar essa formação, as chamadas oficinas da narrativa, de forma gratuita. Para além disso, o que a narrativa pode ajudá-lo nesse sentido é que, seja que dia for, ele vai ter uma pessoa ligada à fotografia, que faz parte da equipa da narrativa, e para além disso vai ter a famosa biblioteca, que é realmente uma fonte de inspiração muito grande. E eu sinto que, seja o caso do Alexandre, ou de outra pessoa que esteja a começar, porque nós temos recebido imensas pessoas que estão a começar. Nós estamos lá para apoiar, estamos lá para ajudar, estamos lá para construir o portfólio, estamos lá para tirar dúvidas, para apoiar na edição, para o que for. E portanto, uma sugestão é ir à narrativa. Boa. Acho que é uma forma excelente de acabar aqui Ok. o episódio. Mário, muito obrigado Obrigado. novamente e Obrigado. vamos falando. Vamos falando. Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.